Olá a todos, estamos aqui para mais uma entrevista da Magazine Atlântico com Renato Vieira Fernandes, o CTO da Loja Integrada, uma plataforma de criação de e-commerce. De forma resumida, a empresa cria um sistema para que as outras empresas possam ter a sua loja online. Hoje iremos fazer algumas perguntas sobre sua carreira e vida pessoal. Estamos muito felizes de ter-te aqui conosco hoje. Obrigado. O que lhe fez escolher esta área? Quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de matemática, tá? Então eu tinha muito na cabeça que eu iria fazer alguma coisa ligada à engenharia. Mas informática, assim, ainda não era algo tão popular, né? E eu não tinha computador, não tinha nada, mas aí o meu avô, que morava comigo, comprou um computador. E eu comecei a mexer no computador, mexer, e ao contrário de muitas pessoas que mexiam em computador para jogar, porque gostavam de jogar, o que menos me interessava era jogar. Eu queria entender como o computador funcionava, eu queria entender como que aquilo tudo acontecia lá dentro, e isso foi despertando muito o meu interesse. E aí eu comecei a pesquisar, né? A faculdade de informática já existia há bastante tempo, mas eu fui pesquisando e tinha uma nova, que era engenharia de computação, né? Que no meu caso juntaria os dois mundos que eu gostava muito, a matemática e a parte de computação, né? Então foi a partir daí que eu realmente comecei a me interessar muito, fiz a faculdade, né? Gostei muito da faculdade, né? Acertei de primeira, digamos assim, que nem sempre é fácil, né? E foi isso que acabou me motivando a continuar na carreira. Qual foi o curso que fez? Então, eu fiz a engenharia de computação, foi o que eu falei. Existiam outros cursos já, que eram informática e ciência da computação, eram os mais conhecidos na época, né? E esse, pelo menos lá no Brasil, né, onde eu fiz a faculdade, engenharia de computação era um curso muito novo, tá? Pra você ter uma ideia, na faculdade que eu fiz, o curso de engenharia de universidade, né, que eu fiz a engenharia de computação, eu fui a primeira turma formada da universidade. Qual foi a primeira empresa em que trabalhou? A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa pequenininha, né, lá do Rio de Janeiro, chamada Creare. Ela foi formada por eram três pessoas, né, que tinham criado a empresa, né, e eles conheciam pessoas que eram da universidade. E aí, por isso, eu acabei começando lá. Como lida com situações de conflito e desafios no ambiente de trabalho? Essa é uma pergunta boa. Informática, né, assim, né, a parte de tecnologia, ela é uma parte que ela toda hora está em constante mudança, né? E isso gera alguns conflitos, né, de pensamento, principalmente porque como as tecnologias vão mudando muito, né, as pessoas querem sempre estar na tecnologia, digamos, de ponta, que a gente fala, né, mais avançada. E isso traz muito conflito dentro da área, né? E entre outras coisas, porque não querendo entrar muito no detalhe, né, existem várias linguagens de programação, existem vários bancos de dados, né? Então a melhor maneira que pelo menos eu vejo de lidar com conflitos, eu acho que esse é um dos maiores conflitos que tem na área, né, a decisão de tecnologia a ser tomada, é literalmente você botar todo mundo para conversar e entender o que é melhor naquele momento para a empresa, a tecnologia, tá? Porque, é claro, tecnologias novas sempre vão surgir e a gente espera que tudo de novo que apareça seja melhor do que o do passado. Só que numa empresa, às vezes que você tenha muitas pessoas, você fazer uma mudança de tecnologia pode ser muito arriscado, porque isso pode acabar influenciando em todo o desenvolvimento da empresa, né? Então isso gera muitos conflitos. Outro conflito muito comum na área, né, de engenharia é entre o que a gente fala, né, o time de engenharia brinca, o time de negócios e produto, eles querem muito que o time de engenharia resolva as coisas muito rápido, né? E aí o CTO, no caso, né, ele tem um papel muito importante nisso, em tentar levar para todas essas pessoas que não entendem tanto de tecnologia qual é a dificuldade de, às vezes, fazer algo que eles querem, né? E como que a gente consegue trabalhar. Então, assim, eu acho que não tem muito diferente de qualquer outro lugar. Você tem que conversar muito, ponderar muito e tentar entender o que é melhor naquele momento para a empresa e para as pessoas que estão trabalhando. Eu acho que essa é a melhor forma de lidar com o conflito.
Qual foi o sítio em que mais gostou de trabalhar? Bom, essa é fácil, eu estou na mesma empresa há 15 anos, né? Então, assim, a Vetex, né, que foi a empresa que eu antes da Vetex fiz várias coisas, trabalhei muito como freelance, né? Eu pegava projetos pequenos para fazer até que eu fui para a Vetex, né? Que é a empresa que eu tô até hoje, né? Porque a Loja Integrada é uma empresa do grupo Vetex, né? Então, assim, a Vetex foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar, por vários, eu posso rápido assim, mas era a forma despojada de trabalhar, a independência que a gente tinha em trabalhar, né, de dar soluções. Por isso que eu acho que eu sou muito assim, porque como eu vim de uma empresa em que todo mundo era ouvido, não importa se você entrou hoje na empresa ou se você tinha 5 anos de empresa, todo mundo era ouvido, né? Então, assim, disparado, a Vetex foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Como conseguiu entrar neste emprego? Como eu falei, eu trabalhava muito com freelance e tal, não sei o quê. E lá no Brasil, durante um período, eu trabalhei para o governo federal, tá? E aí, numa dessas assim, eu tava lá no meu local de trabalho, que era a Fiocruz, né? E 2 colegas meus apareceram lá porque eles iam fazer uma apresentação, 2 colegas de faculdade. E aí a gente conversando e tal, aí eles falaram, pô, Renato, vem trabalhar com a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá. E aí eu fui trabalhar com eles e acabou que eles 2 conheciam o dono da Vetex, né? E eles foram para a Vetex e eu nessa fui junto com eles, né? Foi muito por acaso, e aí... Mas eu ainda, trabalhando na Vetex, eu trabalhava em outros lugares, mas aí eu tive uma filha, né? E ficava muito difícil eu conciliar tudo, mais a filha, mais esposa, mais família. E aí eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou escolher um lugar só. E como eu acreditava muito na Vetex, naquele momento, eu escolhi a Vetex. Como explicou, já sabemos que é o CTO da Loja Integrada. Agora pode explicar o que é um CTO? Eu acho que alguma das perguntas que você fez já vai dizendo, né? O CTO, ele é responsável por definir a estratégia de tecnologia da empresa, né? Assim, né? O CTO ele é muito importante, principalmente em empresas de tecnologia, né? Claro que outras empresas podem ter CTOs, tudo, mas na empresa de tecnologia ele é muito importante, porque, como eu falei, ele dita assim, nós vamos por esse caminho de tecnologia, naquele momento. Ele é muito importante na organização dos times, como que ele divide os times da melhor forma para poder potencializar, né? Porque nem sempre é tão simples, porque você fala, é só contratar um monte de gente boa e colocar junto. Pode parecer irônico, mas nem sempre isso dá certo. Tá? Porque você lidar com egos, com pessoas que pensam diferente, como eu falei, né? Pensam em tecnologia diferente. Então, o CTO ele tem esse papel muito importante, né? Em gerir toda a área de tecnologia, organizar os times de tecnologia e definir as tecnologias que vão ser usadas pelaquela empresa. Quais são os problemas que enfrenta sendo um CTO? Bom, quando eu assumi o cargo de CTO da Loja Integrada, né, eu tive um desafio muito grande, porque a empresa, pós-pandemia, né, ela estava bem desestruturada em termos de engenharia, né. Foi justamente isso, não tinha uma definição clara de tecnologia, os times não tinham uma visão estratégica de para onde levar a empresa em termos de tecnologia, né? E isso foi bem desafiador, porque quando chega uma pessoa de fora, eu fui indicado pelo dono da empresa para ser CTO, né? Isso tem muito peso, mas a gente conseguiu, assim, eu digo a gente porque não foi só eu, porque quando eu fui, eu levei 2 pessoas comigo que eu confio muito, que trabalham comigo há muitos anos na Vetex, né? Então isso é muito importante também, você ter aquelas pessoas, porque se você tiver a consciência de que você nunca vai ser o melhor em tudo, isso vai te ajudar. Então eu levei aqueles que eu considerava que eram melhores que eu em outras coisas, para me ajudar, né? Então o grande desafio foi esse, foi uma empresa que tinha muito potencial e estava se deteriorando e conseguir reconstruir ela toda de novo, né? Eu acho que a gente agora chegou nesse momento, né? Ela tem muita coisa para ser feita, mas esse foi um grande desafio meu como CTO. Quais são as ideias que a Loja
integrais tem para o futuro? Tem que tomar cuidado para falar coisa que não pode. Mas vamos lá. A loja integrada, ela tem o grande desafio da loja integrada, tá? Assim, isso é um pouco porque ela é uma plataforma, como vocês falaram inicialmente, de e-commerce, mas hoje ela é voltada muito para o público brasileiro, tá? Então, a gente tem dois grandes desafios dentro da plataforma. Uma delas é ser uma geradora de renda para o brasileiro, né? Então, pensando em tudo que você pode olhar como e-commerce e todas as coisas em volta que tem no e-commerce, né? Porque você tem toda a parte de logística, né, que é a entrega, você tem toda a parte de construção de ferramentas. Então, como que a loja integrada pode ser uma geradora de renda, né, para todos os brasileiros que querem utilizar? E também ser uma plataforma que, claro, que também vai gerar renda no final das contas, mas para aqueles que já são, que a gente diz, um pouco mais maduros no e-commerce, mas também precisam de uma plataforma poderosa para continuar com as suas vendas. Achas que a pandemia afetou o comércio online? Se sim, como? A pandemia, ela afetou de duas formas o comércio online. Inicialmente, para o comércio online, ela foi maravilhosa, a pandemia, porque era a única forma que as empresas tinham de vender. Então isso fez com que as vendas no comércio online crescessem muito. Mas foi um grande desafio para a engenharia. Lá na empresa, na Vetex, o grande marco, né, para a gente de vendas, tudo sempre foi a Black Friday, né? E quando começou a pandemia, a gente falava assim, todo dia é uma Black Friday. Porque todo dia as vendas cresciam muito. A gente passou a vender num dia comum mais do que a gente vendia numa Black Friday, né? Então isso foi muito bom, mas teve o efeito contrário quando acabou a pandemia, porque as empresas cresceram, as empresas de tecnologia, elas cresceram muito, elas aumentaram muito os times dela, só que quando acabou a pandemia, né, as pessoas voltaram a ir para a loja física. Então aquele investimento todo, aquilo tudo, passou a gerar mais custo do que receita, né? Então, pelo outro lado também, as empresas tiveram que se readaptar, né? E muitas empresas de tecnologia, infelizmente, a gente viu que isso aconteceu, né? Tiveram o que a gente fala que é layoff, né? Que são as demissões em massa, né? Mas justamente por isso. Então, ela teve esses dois momentos. Teve um momento muito bom, que fez o comércio crescer muito, mas teve esse outro momento, que foi o fim da pandemia, né? Que fez baixar muito, né? E ter essa reorganização dentro das empresas. Qual é a sua opinião sobre a utilização da inteligência artificial como o ChatGPT como ferramenta de apoio no campo de engenharia de computação? Eu acho que é um caminho sem volta. Simples assim. Exatamente como vai acontecer é difícil de prever, mas eu acho que, como toda ferramenta, ela pode trazer o mal e o bem, tá? Eu vou pensar só no bem, tá? A inteligência artificial, ela ajuda muito no desenvolvimento, tá? Ela agiliza muito o desenvolvimento, ela pode, digamos assim, aquela tarefa que seria mais braçal, a inteligência artificial faz muito bem para você, tá? Então eu acho que no campo da informática, cada vez mais ela vai ser utilizada, cada vez mais as pessoas vão ter que... Igual hoje você não, né, quase que perguntar assim, você vive sem o Google? Você não vive sem o Google, ou qualquer buscador, mas o Google é o grande, né? Você não vai viver sem a inteligência artificial, porque para coisas simples na informática, você vai agilizar. Tem só que tomar um cuidado, porque se você também colocar tudo na inteligência artificial, ela erra. Então a pessoa que está usando tem que ter o discernimento de saber, não, aquilo ali me ajudou, mas aquilo ali não é a resposta final, tá? Então pensando só na engenharia, só nessa área, eu acho que a inteligência artificial é um caminho sem volta, mas que vai ajudar muito e vai agilizar muito o desenvolvimento de certas tarefas. Acha que, mesmo trabalhando muito, consegue ter tempo de qualidade com a sua família? Eu acho que essa pergunta tinha que ser feita para minha filha, para o meu filho e para minha esposa, porque eles é que podem dizer melhor do que eu. Assim, é inegável que
o meu trabalho me toma muito tempo e me tira um pouco do tempo da família, tá? Mas é a minha opinião, de novo, eles poderiam responder melhor que eu, mas eu acho que com isso tudo eu consegui sempre estar presente, tá? Na criação, eu sempre participei, eu acho que de todos os eventos de escola dos meus filhos, é algo que eu não abro mão, seja a reunião que for, tá? Já cancelei viagem de trabalho por causa disso, né? As pessoas ficarem até doidas, mas eu falo, já não tem como, é a festa de final de ano da minha filha, não vou faltar, né? A minha esposa, claro, né? A gente procura viajar nisso tudo, então assim, ele me toma muito tempo o meu trabalho, mas eu acho que eu consegui conciliar tudo isso com a família, e que para mim é muito importante, tá? Porque senão também não valeria a pena todo esse trabalho se eu não conseguisse conciliar com a minha família. E por final, tens algum conselho para jovens que desejam seguir carreira na área do TI? Conselho. Primeiro, sim, inteligência artificial é um caminho sem volta para mim. Então, quem está começando, quem está entrando nessa área, se conseguir se aprofundar na parte de inteligência artificial, não só em usar a inteligência artificial, mas também não é criar, mas você, né, tem várias técnicas de inteligência artificial, né, de machine learning, tudo. Estudem muito essa parte, porque vocês vão precisar muito dessa parte, né? E engenharia, é o que eu falo, ela, né, de computação, a área de tecnologia, ela muda muito, ela muda toda hora, né? E vocês veem na mão de vocês, celular. O celular muda toda hora, isso nada mais é do que tecnologia. Então, assim, quem entrar nessa área, tenha certeza de que você, como quase todas as áreas do mundo, mas assim, você nunca vai parar de estudar. Nunca. Porque todo dia, e é todo dia mesmo, alguma coisa nova é lançada. E você tem que entender essa coisa nova para saber se você vai seguir por esse caminho ou não. Então, é isso que eu falo assim, estudem sempre. Não se agarrem a uma tecnologia e fiquem presos nela. Tentem entender todas, até para você poder escolher bem a tecnologia que você quer. Eu acho que esse é o principal conselho que eu poderia dar. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista, é a primeira vez que eu faço uma entrevista. Então, obrigado a todos. E foi mais uma entrevista aqui no Magazine Atlântico. Espero que tenham gostado e até à próxima!